Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula é a correção das atividades de revisão para a prova que vocês farão, tá bem? Número 1. Quem foram os precursores do movimento reformista? Foram John Wycliffe e John Hus. John Wycliffe condenando a venda de indulgências, e John Hus, embasado nos pensamentos de John Wycliffe, também vai fazer este movimento de reforma da igreja. 2. Cite e explique os motivos que levaram à reforma da igreja. Bom, o descontentamento da burguesia. O valor do produto não deveria incluir lucro, ou seja, o comerciante, o burguês, segundo a igreja, ele não tinha que obter lucro da venda do produto. E isso contrariava a burguesia, porque a burguesia estava em ascensão, estava em crescimento e queria o enriquecimento. Questões teológicas, princípio do livre-arbítrio, que era uma teoria de Tomás de Aquino, chamado tomismo, e a predestinação e a justificação pela fé, que é uma teoria agustiniana, de Santo Agostinho. A Igreja Católica adota o princípio do livre-arbítrio, enquanto os reformistas adotam o princípio da predestinação. Insatisfação dos reis e dos nobres, por quê? Por conta do enriquecimento da igreja, cobrança de altos impostos. A igreja ela recebia como forma de pagamento doação de terras pelos monarcas. Então a igreja estava se enriquecendo muito e também estava interferindo na política. E a corrupção moral, que era a venda de indulgências, o pagamento para ter o perdão dos pecados, e o comércio de supostas relíquias relacionadas à vida de Jesus. Objetos que o clero enganava as pessoas dizendo que pertenceram a Jesus. 3. Sobre o reformismo de Lutero e Calvino, responda. Onde aconteceu? O reformismo de Lutero, gente, ele vai acontecer no Sacro Império Romano-Germânico, Esse reformismo de Lutero vai ser em função da insatisfação com a venda de indulgências, e o reformismo de Calvino vai acontecer na França. Calvino vai se embasar na teoria luterana, para divulgar os seus pensamentos, vai fazer críticas ao rei francês, e vai acabar sendo expulso da França, assim como vai acontecer com Lutero, que vai acabar sendo banido pelo rei do Sacro Império Romano-Germânico e vai ser excomungado pelo Papa. De que maneira ocorreu a reforma? Lutero, com a insatisfação das vendas de indulgência, e Calvino, inspirado no luteranismo alemão, vai publicar os fundamentos do seu pensamento. Vai criticar o rei francês e foi expulso da França. Lutero, gente, ele vai desenvolver, ele vai escrever 95 teses. E como forma de protesto em relação ao comportamento da igreja, ele vai pregar as 95 teses na porta da igreja. E isso vai caracterizar, de certa forma, o rompimento de Lutero com a Igreja Católica. São as 95 teses de Lutero. Letra C. Quais são as características? Bom, o reformismo de Lutero vai assumir as concepções de Santo Agostinho, como a predestinação e a justificação pela fé. A predestinação, gente, é que a pessoa ela tinha que se arrepender de seus pecados com base no estudo da Bíblia. A Bíblia era a base da religião. Eles reconheciam apenas 2 dos sacramentos, o batismo e a Eucaristia. E os cultos eram praticados em língua vernácula. O que quer dizer isso? Em língua nacional. Martinho Lutero ele fez a tradução da Bíblia para o idioma nacional. E não apoiava a intervenção da igreja, intervenção direta da igreja na política. Calvino, as práticas religiosas eram simples e rigorosas, apenas comentários bíblicos, preces e cantos. Aceitavam apenas 2 dos sacramentos também, a Eucaristia e o batismo. No caso de Lutero e Calvino, eles não cultuavam imagens de santos e nem a imagem da Virgem Maria. Os calvinistas deviam seguir, gente, regras rígidas de comportamento. Em determinado horário eles não podiam estar na rua, eles tinham que se comportar de acordo com a doutrina.
De acordo com o calvinismo, o sucesso econômico era reflexo da predestinação do indivíduo, e a miséria seria a demonstração dos males e pecados humanos, ou seja, no calvinismo valorizava-se o crescimento econômico, a riqueza, né? Então o calvinismo ele teve grande aceitação da burguesia, teve grande aceitação dos comerciantes. 4. O que foi a Paz de Augsburgo? Foi um acordo assinado entre o imperador católico do Sacro Império Romano Germânico em 1555 e os nobres protestantes, porque o imperador católico ele não aceitou as ideias de Lutero. Então, houveram vários conflitos no Sacro Império. Então, em 1555 é assinado o acordo chamado Paz de Augsburgo, ou seja, que concede a liberdade aos príncipes alemães a autonomia para escolher a religião que desejassem em suas terras. Nessa época, gente, a Alemanha não era um império unificado, era dividida em vários principados, tá? 5. De que maneira aconteceu o reformismo de Henrique VIII e a fundação da Igreja Anglicana? Neste caso, na Inglaterra, gente, o reformismo não aconteceu da insatisfação de religiosos, da insatisfação de integrantes da própria Igreja com a atuação da Igreja. Esse reformismo foi mais de cunho pessoal. Henrique VIII ele queria que o Papa anulasse o seu casamento com a Catarina de Aragão, para ele se casar com a Ana Bolena. O Papa se negou a fazer esse cancelamento, então o rei ele vai se proclamar chefe da Igreja. Ele vai se proclamar chefe da Igreja com o apoio do parlamento pelo ato de supremacia em 1534, e assim ele vai fundar a Igreja Anglicana. Só que a Igreja Anglicana ela vai se consolidar apenas no reinado da sua filha, Elizabeth I, inclusive é a filha de Henrique VIII com Ana Bolena. 6. O que foi a Contra-Reforma? Quais medidas foram adotadas? A Contra-Reforma foi uma maneira que a Igreja adotou, foram medidas, né, para fazer barreira, né, à expansão do protestantismo. Foram medidas também que a Igreja adotou, gente, para fazer uma reforma interna, em função da pressão que ela já vinha sofrendo de integrantes da própria Igreja. A Contra-Reforma foram medidas que a Igreja Católica adotou para barrar a expansão do protestantismo. Foi um movimento que buscava fortalecer a Igreja e moralizar o Papa e o clero, ou seja, atrair os fiéis para a Igreja, né? Cultivar a fidelidade dos fiéis, né? A confiança, podemos dizer assim, dos fiéis. Se restaurar como Igreja forte e fortalecer a imagem do Papa, né? Este movimento ele ocorreu em função de pressões de integrantes da própria Igreja. Foi fundada a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, gente, ela foi fundada por Inácio de Loyola e foi extremamente importante para a Igreja para difundir o catolicismo nas colônias espanholas e portuguesas, principalmente. Foi convocado o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião que aconteceu em Trento. Durante esse concílio, o clero, né, o alto papado, o alto clero que se encontrava neste concílio, adotou diversas medidas para conter o protestantismo e fortalecer a Igreja, fortalecer a fé da Igreja Católica e retomar os seus fiéis. Neste concílio, os princípios tomistas eles foram reafirmados, né? Os princípios tomistas que são, gente, a ideia de que o culto à Virgem Maria, né, foram retomados também os sacramentos, a venda de indulgências ela foi proibida, foram criados seminários, né, para fazer a formação dos sacerdotes, e o Santo Ofício da Inquisição ele foi fortalecido. Lembrando que esse Santo Ofício da Inquisição era um órgão, né, uma instituição que fazia perseguições aos hereges, aquelas pessoas que tinham uma visão contrária à doutrina da Igreja Católica. Muitas mulheres também foram condenadas pelo Santo Ofício da Inquisição, foram acusadas de bruxaria. Aquelas mulheres que queriam ser independentes, né, elas foram perseguidas.
7. Explique o que é o regime absolutista ou antigo regime. O regime absolutista ou antigo regime, gente, ele vai começar a se fortalecer já na Idade Média. Essa forma de governo vai predominar na Europa do século XVI até o século XVIII, mas já vai começar a surgir na Idade Média. O antigo regime ele foi denominado dessa forma após a Revolução Francesa. Até aí ele era considerado como regime absolutista, absolutismo, era Estado absoluto. O monarca ele detinha todos os poderes. Claro que esses poderes eles se esbarravam na igreja, eles se esbarravam nos nobres, né? Eles se esbarravam nas tradições do local, mas mesmo assim os monarcas eles se apoiavam em teorias para fortalecer o seu poder. No caso dessa concentração de poder, da centralização do poder absoluto, o monarca ele foi apoiado pelos nobres, né, que eram os antigos senhores feudais, donos de terras, os grandes proprietários, e pelos burgueses. Número 8. O que foram os teóricos do absolutismo? Quem foram eles? Foram pensadores que defendiam a ideia de que somente um rei forte poderia solucionar os problemas da sociedade. Nicolau Maquiavel foi o precursor, né, dessas teorias. Ele foi autor da obra O Príncipe e defensor da ideia de que o Estado é mais importante que os indivíduos. Thomas Hobbes, autor do livro Leviatã, e Jacques Benig Bossuet, que defendeu a origem divina do poder real em sua obra política segundo a Sagrada Escritura. E, inclusive, gente, Luís XIV vai adotar a teoria de Jacques Bossuet no seu reinado, tá? A gente tem que lembrar que esse Estado absolutista vai causar enormes transformações na sociedade também, transformações na forma de se vestir, na cultura, na forma de se comportar em sociedade. 9. No 9 está falando para elaborar uma linha do tempo com os principais acontecimentos do Estado absolutista francês. Bom, século X vai começar a haver a centralização do poder absoluto, né? A dinastia capetinga, a partir do século X, lá na Idade Média, vai iniciar essa centralização. Após a Guerra dos 100 Anos, gente, que é uma guerra que aconteceu, né, entre a Inglaterra e a França, a dinastia dos Valois vai acelerar o processo de centralização do poder. Durante este período vão haver diversos conflitos entre católicos e protestantes. A partir de 1589, os Bourbons vão assumir o governo, né, e vão reinar até o século XVIII. Vamos lembrar que é no século XVIII que vai entrar em declínio o regime absolutista francês, o Estado absoluto francês. De 1643 a 1715, o reinado de Luís XIV vai ser o auge do absolutismo francês. Nós temos que lembrar que a França, para consolidar esse poder, para consolidar o absolutismo, vai se envolver em diversos conflitos. Vai ajudar na independência da Holanda em relação à Espanha, vai ajudar Portugal em relação à sua independência da Espanha, né, quando se forma a União Ibérica, vai se envolver na Guerra dos 30 Anos também. Luís XIV, gente, ele vai dirigir pessoalmente toda a política interna e externa do reino. Ele vai formar um exército forte, né, para proteger o seu império. Ele vai ser sucedido por seu neto, Luís XV. Durante a administração de Luís XV, gente, ela vai ficar marcada por enormes gastos, né, com a corte e com conflitos. A França vai se envolver em vários conflitos, e esses conflitos vão levar à decadência do regime absolutista. Por quê? Vão surgir críticas em relação a essa forma de governo. A economia vai ficar fragilizada também. De 1754 a 1793, as dificuldades na França vão se intensificar, resultando na Revolução Francesa e no fim do antigo regime. 10. Explique como foi o governo de Luís XIV.
Luís XIV, gente, ele foi marcado, né? O governo de Luís XIV foi marcado pelo auge do absolutismo. Nós temos que lembrar que o Estado absolutista francês, ele serviu de modelo para outros países, né? Ele alimentou o culto à sua imagem, ficando conhecido como Rei Sol. O Luís XIV, como eu falei para vocês, ele vai adotar as teorias de Bossuet para tentar deter todo o poder em suas mãos. Luís XIV, ele é dono da frase "o Estado sou eu", né? Que quer dizer o controle de todos os poderes, e vai construir o Palácio de Versalhes como forma de ostentação, como forma de afirmação de toda a riqueza e de todo o poder absolutista. Finalizamos a nossa correção. Bons estudos para vocês, boa prova, tá? Façam com bastante atenção. E lembre-se, juntos no caminho certo.